Meu nome é Jaime Barreiros Neto, é um grande prazer, uma grande honra estar aqui com vocês, a convite do professor João Paulo Oliveira, para estudarmos juntos o direito eleitoral, nesse curso de prática jurídica eleitoral. E o tema que foi designado para mim, para que possamos conversar e debater um pouco, foi o tema dos partidos políticos. Então, conforme nós podemos ver aí na tela, teremos o assunto dos partidos políticos distribuído da seguinte forma na nossa aula. Primeiramente, uma introdução, que nós iremos fazer sobre a importância, né, e a relevância dos partidos, a história dos partidos. Os partidos políticos na Constituição de 88, como é que eles estão previstos aí no artigo 17 da nossa Constituição. Os partidos políticos na Lei Geral dos Partidos Políticos, que é a Lei 9096 de 1995, nas suas disposições preliminares, na questão da criação e registro dos partidos políticos, fusão, incorporação e extinção dos partidos, o funcionamento parlamentar e a cláusula de barreira, que temos novidades, né, desde o ano de 2018, com a reforma de 2017, em relação a esse assunto. O programa e o estatuto dos partidos políticos, a responsabilidade civil e trabalhista dos órgãos partidários, a disciplina e a fidelidade partidária, temas muito importantes, não é? Que completaram no último ano de 2007, 10 anos, a regulamentação que o TSE fez em relação a essa matéria. Trabalharemos também o tema da filiação partidária, as finanças e contabilidade dos partidos políticos, que também foram alteradas, não é? Após a ADI 4650 e a recente reforma eleitoral, o fundo partidário, o acesso gratuito ao rádio e à TV, que também temos novidades, né, decorrentes da reforma eleitoral de 2017, e o tema das coligações partidárias, que também teremos novidades a partir das eleições de 2020, já decorrentes da última reforma eleitoral. Bom, então, fazendo uma introdução ao tema, não é? Qual é a importância e de onde surgiram os partidos políticos? Por que esse tema dos partidos é tão importante? Bom, a nossa Constituição de 88, ela estabelece, no seu artigo 14, parágrafo 3º, que é condição de elegibilidade, a filiação partidária. O que é que isso significa? Significa que, necessariamente, para que alguém possa disputar um cargo eletivo no Brasil, vereador, deputado estadual, distrital, federal, senador, prefeito, vice-prefeito, governador, vice-governador, presidente da República ou vice-presidente da República, essa pessoa deverá estar filiada a um partido político. Por que isso? Porque o legislador constitucional de 1988 optou por uma compreensão acerca dos partidos políticos que remete ao início do século passado, às primeiras décadas do século XX, quando pensadores como Hans Kelsen, na sua famosa obra A Democracia, defenderam que não há democracia sem partidos políticos. O que é que ocorre? Se a gente for pensar a história da democracia, a democracia surgiu como regime político lá na Antiguidade, na Grécia Antiga, sob uma forma direta. Então, fundamentalmente, aqueles que eram considerados cidadãos se reuniam numa praça, a ágora, e lá tinham a possibilidade de discutir, debater e decidir sobre os temas mais importantes para a sociedade. Evidentemente que havia alguns cargos, não existiam alguns cargos representativos lá na democracia ateniense, mas até mesmo para esses cargos prevalecia a ideia do sorteio. O sorteio era a forma de investidura mais comum para os cargos representativos. Esse modelo da democracia ateniense foi abolido, foi esquecido durante muito tempo, e na modernidade, a ideia
da democracia foi resgatada, mas sob uma nova perspectiva, a perspectiva da representação política. A lógica segundo a qual ao povo caberá escolher periodicamente seus representantes que exercerão poder em seu nome. Tanto é que nessa época era muito comum se distinguir a ideia de democracia da ideia de república. A democracia sendo uma palavra muito mais associada ao modelo direto ateniense e a república associada à lógica representativa, que não deixa de ser uma lógica de redução de poderes do povo. O povo não exerce mais o poder diretamente, exerce através de representantes eleitos periodicamente. Havia, inclusive, é interessante se destacar, um receio em relação ao povo. A gente observou isso na França, por exemplo, com o Abad Siey, observou com os federalistas nos Estados Unidos, né? Em especial James Madison, a ideia de que era necessário colocar controles, de que o povo não poderia exercer diretamente o poder, de que haveria um risco de uma ditadura do povo, né? Que a democracia poderia levar a isso. Mas, curiosamente, ao mesmo tempo em que tínhamos essa perspectiva do povo elegendo seus representantes, a ideia de partidos políticos como representantes do povo era bastante questionada. E por que isso? Por um motivo simples. Na verdade, os defensores daquele novo regime político queriam criar um novo senso de unanimidade. A ideia era romper com o absolutismo monárquico, mas não necessariamente permitir uma diversidade de opiniões, uma diversidade de ideias, uma oposição e um conflito ideológico dentro da sociedade. O objetivo maior era estabelecer uma sociedade homogênea. Só que, no final das contas, nós tivemos os partidos políticos se estabelecendo. Por uma simples razão. Há uma tendência natural do ser humano de associar, de unir forças àquelas pessoas que têm interesses comuns contra aquelas que têm interesses divergentes. E aí, os partidos políticos, embora questionados, embora mal vistos pela elite pensante da época, terminaram se impondo. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, no início do século XIX, com Thomas Jefferson, com o próprio James Madison, né? Quando o poder dos federalistas foi questionado, né? Buscou-se aí, através da criação do Partido Democrata Republicano, uma oposição à hegemonia federalista que se impunha naquele momento histórico. Depois disso, na segunda metade do século XIX, lembrando já da Alemanha, sob a influência de Ferdinand Lassalle, tivemos partidos políticos já com cunho mais social surgindo, com caráter mais ideológico, até que, já no século XX, na primeira metade do século XX, difundiu-se a ideia de que os partidos são necessários à democracia. Essa concepção de Kelsen, que eu acabei de falar, de que não há democracia sem partidos políticos. E essa lógica terminou se consagrando nas constituições de todo o mundo democrático após a Segunda Guerra Mundial. Então, a Constituição de 88 abraçou toda essa tendência de valorização dos partidos políticos, acreditando que os partidos políticos seriam representantes fundamentais do pensamento democrático, organizadores de ideias, aglutinadores do debate. O debate político só teria sentido, só teria possibilidade realmente de se consagrar a partir da representação partidária. E aí, lá na Constituição de 88, artigo 14, parágrafo 3º, se estabeleceu a filiação partidária como condição de elegibilidade. Então, nessa perspectiva, os partidos políticos têm no Brasil uma importância substancial para a democracia. Não existe no Brasil
representação política sem partidos políticos. A gente, evidentemente, tem que lembrar que a democracia brasileira, conforme a Constituição de 88, não se resume à representação. Então, nós temos plebiscitos, temos referendos, temos a possibilidade de iniciativa popular de lei, como formas outras de manifestação do poder soberano do povo, na democracia chamada de semidireta ou participativa. Mas a representação política estabelecida através das eleições periódicas, essa representação política, essa democracia representativa, que sobrevive dentro da democracia participativa, necessariamente impõe no nosso país a presença dos partidos políticos. Então, esse tema é um tema de grande relevância para o direito eleitoral. Afinal de contas, nas eleições, todas as candidaturas estão vinculadas a partidos políticos. É importante destacar que, quando se fala em partidos políticos, e falamos em direito eleitoral, devemos destacar que o tema dos partidos políticos é muito caro ao direito eleitoral, mas há quem diga que temos um direito partidário, como um direito surgido, um ramo do direito surgido a partir do direito eleitoral. Da mesma forma como o direito eleitoral é filho do direito constitucional, a partir do momento em que o direito constitucional tem como um dos seus objetivos a instrumentalização da participação política, o direito partidário seria filho do direito eleitoral. E a razão dos que defendem essa ideia se baseia no entendimento de que existem questões que envolvem os partidos políticos que não são da competência da justiça eleitoral, por exemplo. O tema dos partidos políticos tem relevância para a justiça eleitoral, para o direito eleitoral, quando envolve o processo eleitoral. Por exemplo, a escolha de candidatos pelos partidos políticos, a formação de eventuais coligações eleitorais. Esses são temas vinculados aos partidos políticos que têm repercussão direta no direito eleitoral. Mas a escolha, por exemplo, do diretório nacional do partido político, eventual conflito decorrente dessa escolha, deve caber a quem decidir esse conflito? A justiça comum ou a justiça eleitoral? Tem-se compreendido que seria a justiça comum, porque não se trata de matéria eleitoral, mas sim matéria, vamos dizer assim, civil, interna corporis, de entidades que, conforme a própria Constituição Federal, no seu artigo 17, gozam de autonomia. Autonomia essa que é reforçada no Código Civil Brasileiro, artigo 44, inciso 5º, que diz que o partido político no Brasil é pessoa jurídica de direito privado, e na própria Lei 9.096/95, conhecida como Lei Geral dos Partidos Políticos, que também, no seu artigo 1º, enfatiza a natureza jurídica privada dos partidos políticos. Natureza essa que não deixa de ser híbrida, porque os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, mas, como nós veremos na aula de hoje, recebem dinheiro público, devem prestar contas à justiça eleitoral, então exercem funções públicas de alta relevância, de alta importância, sendo submetidos à fiscalização do poder público. Então, há uma condição relativamente híbrida na Constituição, no estabelecimento dos partidos políticos brasileiros. Ok? Bom, então, podemos dizer, feita essa introdução inicial, que a fonte principal legislativa da organização e funcionamento dos partidos políticos brasileiros é a própria Constituição Federal de 1988. A Constituição de 88, que trata dos partidos políticos no seu artigo 17, estabelecendo
princípios conformadores dos partidos. Então, nós temos aí no ponto 2 na nossa aula, os partidos políticos na Constituição Federal de 1988, previsão constitucional e princípios conformadores, não é? É o que nós veremos agora. Passando aí, posteriormente, para o estudo dos partidos políticos na Lei 9.096/95, que é a Lei Geral dos Partidos Políticos, que disciplina a organização e funcionamento dos partidos no plano infraconstitucional. Mas é, como eu disse, a Constituição Federal a base inicial dos partidos políticos, a fonte primária, não é, da previsão da existência dos partidos. E o que é que a Constituição nos traz como princípios conformadores dos partidos políticos brasileiros? Primeiramente, o partido político no Brasil deverá ter caráter nacional. O que é que significa o caráter nacional dos partidos políticos? Significa, primeiramente, os partidos políticos devem observar o princípio da soberania, que é um dos fundamentos da nossa República. Está lá estabelecido no artigo 1º, inciso 1º, da Constituição Federal de 1988. A soberania como princípio conformador da República Federativa do Brasil. E aí, essa soberania, no artigo 17, a Constituição prevê o caráter nacional dos partidos políticos, revela-se pela proibição de recebimento por parte dos partidos políticos brasileiros de qualquer recurso financeiro de origem estrangeira. Mesmo antes da ADI 4650, que proibiu os partidos políticos de receberem recursos de pessoas jurídicas. Já havia essa previsão de proibição de recebimento de recursos por parte dos partidos políticos de pessoas e entidades estrangeiras. Pessoas e entidades estrangeiras. O que demonstra o quê? A necessidade de preservação do caráter nacional dos partidos políticos. O partido político não pode servir a interesses estrangeiros. Ele deve estar voltado à preservação e à concretização do interesse nacional. Então, essa é uma das facetas do chamado caráter nacional dos partidos políticos, que é um dos princípios conformadores dos partidos previstos na nossa Constituição Federal de 1988. Porém, é importante lembrar que o caráter nacional dos partidos políticos não se observa apenas quando a Constituição veda ao partido político o recebimento de recursos de origem estrangeira. O caráter nacional do partido político também demonstra a necessidade de que o partido político seja representativo nacionalmente. Não apenas numa determinada região, num determinado estado ou num determinado município. Então, ao contrário do que já aconteceu no Brasil no passado, por exemplo, na época da República Velha, quando nós tínhamos o Partido Republicano Paulista, o Partido Republicano Mineiro, dentre outros, ou do que acontece em países como os Estados Unidos, onde, para além daqueles grandes partidos nacionais, o Partido Republicano, o Partido Democrata, existe uma série de partidos regionais no país. Aqui no Brasil, o caráter nacional dos partidos políticos determina que o partido político deve funcionar em pelo menos 1/3 dos estados brasileiros. E essa regra já é observada no próprio processo de constituição dos partidos políticos. Quando o partido político vai ser criado, a gente vai ver isso aqui, diz a Lei 9.096/95,
ele deverá ter no mínimo 101 fundadores. E esses 101 fundadores deverão ser oriundos de pelo menos 1/3 dos estados brasileiros. Então a gente observa, nessa perspectiva, já a necessidade do caráter nacional dos partidos políticos, que não poderão, portanto, ser regionais. Da mesma forma, no processo de criação do partido político, é necessária a busca do apoiamento mínimo. O partido tem que ter o proto-partido, vamos dizer assim, ele tem que ter o apoio do povo para vir a ser criado. E esse apoio deve ser oriundo de brasileiros de pelo menos 1/3 dos estados do nosso país. Então isso demonstra mais uma vez o quê? A necessidade de observância do caráter nacional dos partidos políticos. Os partidos políticos, além do caráter nacional, eles têm a vedação à organização militar ou paramilitar. É uma outra regra prevista na nossa Constituição como um princípio conformador dos partidos políticos brasileiros. Os partidos políticos brasileiros devem existir para a paz. A luta que os partidos podem travar é a luta política, a luta pelo voto, o debate de ideias. Então, o partido político não pode manter organização militar ou paramilitar. A Lei 9.096 vai até além dessa regra constitucional para proibir até mesmo o uso de fardamento padronizado pelos partidos políticos. Os partidos políticos não podem ter um fardamento padronizado, justamente para quê? Para não caracterizar a organização militar ou paramilitar. Então, esse é um princípio conformador que demonstra que o partido político existe para o debate de ideias e não para o conflito armado. Ok? Está na nossa Constituição Federal de 1988. Bom, os partidos políticos também, eles têm, de acordo com a Constituição, a partir da sua formação, direito ao acesso gratuito ao rádio e à televisão. Algo que, inclusive, foi alterado, como a gente vai observar na aula de hoje ainda, pela recente reforma eleitoral de 2017. Inclusive, é importante até questionar a constitucionalidade dessa própria reforma. Por quê? Porque a reforma de 2017 acabou com a chamada propaganda partidária gratuita no rádio e na TV. Até 2017, os partidos políticos tinham a possibilidade de, uma vez a cada semestre, apresentar nacionalmente um programa de TV e rádio, onde podiam difundir suas ideias, conquistar novos aliados, novos adeptos, né? Se posicionar sobre temas de interesse nacional, e isso acabou. Mas a Constituição diz que o partido político tem direito, sim, ao acesso gratuito ao rádio e à TV, o direito de antena, para poder difundir as suas ideias. Esse direito não acabou completamente, por quê? Porque no período eleitoral, na chamada propaganda eleitoral, aquela que visa ao voto, os partidos continuam tendo acesso. Mas aquela propaganda partidária gratuita no rádio e na TV, no período não eleitoral, essa acabou, poderá ser que volte. O certo é que a Constituição prevê o acesso gratuito ao rádio e à televisão como um princípio conformador dos partidos políticos brasileiros. Da mesma forma, os partidos políticos, eles têm acesso a recursos públicos. Então nós temos o fundo partidário, que agora vai ser restrito, inclusive, é importante se destacar, a reforma eleitoral de 2017 restringiu o acesso ao fundo partidário em virtude da votação que o partido político deverá ter mínima, a chamada cláusula de desempenho, a chamada cláusula de barreira. A gente vai falar sobre isso também na nossa aula, não é? O acesso ao fundo partidário. Mas, independente do fundo partidário,
todo e qualquer partido terá direito, uma vez registrado no Tribunal Superior Eleitoral, em período eleitoral, ao Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. Alguns terão mais, outros terão menos, mas todos terão direito a acesso aos recursos públicos, além, evidentemente, da própria possibilidade de acesso gratuito ao rádio e à televisão, que não deixa de ser uma forma indireta de financiamento público dos partidos políticos. Então, os partidos políticos têm esse acesso, que é também um princípio conformador da estrutura partidária brasileira, que busca garantir aos partidos o seu funcionamento como instituições que visam a propagação das ideias e a confirmação e conformação do próprio debate democrático, né? Então, nós temos também, no artigo 17, essas regras. Temos também no artigo 17, como princípio conformador dos partidos políticos, a possibilidade de formação aí de coligações, sendo que também a reforma de 2017, como a gente vai falar na aula de hoje, alterou essa perspectiva ao proibir, a partir das eleições de 2020, coligações proporcionais. O que é que significa isso? Os partidos políticos não poderão mais se coligar nas eleições para vereadores, deputados estaduais, deputados distritais e deputados federais. Mas continuarão a ter a possibilidade, a gente também vai discutir isso melhor daqui a pouco, de firmarem coligações nas eleições majoritárias, presidente da República e vice-presidente, governador e vice-governador, prefeito e vice-prefeito, e nas eleições para o Senado. Então, essa é mais uma previsão que nós temos na Constituição Federal acerca da organização e do funcionamento dos partidos políticos. Finalmente, temos também na nossa Constituição a previsão de que regras poderão ser criadas, inclusive nos estatutos partidários, acerca da fidelidade e disciplina partidárias. Uma vez que o povo elege representantes políticos através dos partidos políticos, é importante a gente observar que traições desses representantes aos seus partidos representam, na verdade, traições ao próprio eleitor. Então, a Constituição, não apenas visando a preservar os partidos políticos, mas sim a preservar a própria soberania popular, prevê a necessidade de fidelidade partidária. A gente vai estudar também aqui na nossa aula a questão da fidelidade partidária, que é distinta, é diferente da disciplina partidária. A disciplina partidária envolve questões interna corporis apenas, questões de direito privado, relação entre o partido e o seu filiado. Já a fidelidade partidária, como instituto jurídico, é mais ampla, porque busca preservar a própria soberania popular, evitando que, ao trair o partido, o representante político traia o próprio eleitor. Daremos continuidade a esses estudos, a esses assuntos. Nessa nossa aula sobre partidos políticos, eu agradeço a vocês a atenção e encerramos aqui assim o primeiro bloco da nossa aula, voltando no bloco que vem com o estudo dos partidos políticos, tendo como base a Lei 9.096 de 1995, a chamada Lei Geral dos Partidos Políticos. Obrigado, um abraço e até lá.